E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez não é coisa boa, tá? Aliás, a gente sabe que não vai ter muita coisa boa nos próximos anos, né? Mas a gente vai tentar destrinchar aqui tudo para vocês, tá? Fiquem ligados. Então, pessoal, estamos aqui agora para explicar para vocês sobre esse tal desse memorando que saiu aí, né, que o governo federal anunciou na semana passada sobre colocar pessoas em deportação, né, quando tiver um caso negado, essas coisas. Então a gente vai agora destrinchar, ver o que é isso realmente, né, o que é que acontece com isso. E vamos aqui, eu tenho aqui o memorando para mostrar a vocês, né. Então a gente vai ver aqui justamente o que é que isso tudo quer dizer. Então aqui a gente tem o seguinte. Todo esse memorando aqui está falando sobre emissão de notícias para comparecer à corte em casos envolvendo inadmissibilidade e deportabilidade de aliens. Ou seja, nós voltamos a ser chamados de alienígenas, tá? Nós somos os aliens de novo, tá? O governo Biden tinha mudado isso para chamar a pessoa de estrangeiro ou de non-citizen, da forma que quiser chamar, mas agora voltou a xenofobia, voltou o racismo, então agora nós somos de novo aliens, alienígenas, tá? É o que a gente pode esperar, né? Aqui nós estamos mostrando aqui, eles explicam o propósito desse memorando, né? O propósito é justamente, eles explicam que o NTA é o Charging Document, o documento que acusa a pessoa de estar no país em uma situação que faz a pessoa ficar deportável ou inadmissível. E aí, no caso, então, tem que se explicar, tem que ter os cargos, tudo direitinho. Já temos vídeos sobre isso, sobre o NTA, vocês podem ver depois, mas aqui agora é só para a gente entender o que é que a gente está falando aqui em relação ao memorando que foi emitido. Então, esse memorando geralmente descreve as circunstâncias sobre as quais o SIS vai emitir um NTA. Aí o SIS vai emitir um Notice to Appear, tá? Então vamos ver aqui, eles falam de algumas situações de que pessoas podem receber o NTA, e aqui tem várias situações aqui que eu não vou realmente, aqui tem exceções da lei. Isso aqui, vocês podem depois ver o memorando, pode colocar aqui o link para vocês, na descrição, para vocês verem por conta própria. Mas eu quero só falar da parte mais importante para todo mundo que está aqui, de forma que não está tecnicamente indocumentado ainda, mas pode vir a ficar nessa situação. Então, aqui agora, a USCIS vai emitir o NTA nas seguintes circunstâncias, tá? Então, quando o NTA, a emissão do NTA é requerido por estatuto ou regulamento, tá? Então, já sabemos aqui que tem, por exemplo, a terminação do estado de residência condicional ou negação da petição para remover condições, que é o formulário I-751. O que é isso aqui? É aquela pessoa que se casou com um americano, entrou com o processo, e depois que ganhou aquele green card condicional de 2 anos, não fez nada, deixou passar os 2 anos e não fez nada, então já pode ser colocado em deportação, ou fez a petição para remover as condições no prazo certo, mas essa petição, esse formulário I-751 foi negado. Então, se for negado, a pessoa pode ser colocada em deportação através da emissão do NTA. Tá? Continuando aqui, nós temos também a emissão de Notice to Appear em casos envolvendo inadmissibilidade ou deportabilidade de aliens, os alienígenas. Então, a terminação no caso, essa aqui foi parecido com o que eu falei antes, o 751, né? Só que é para casos de investidores que não entram, ganham aquele green card de 2 anos, não entram com o formulário I-829 ou entram, mas ele é negado. Então também você pode ser colocado em deportação. Também as pessoas que tiveram o status de refugiado terminado,
Então você ganhou o asilo, tal, por exemplo, e passou o prazo do asilo entrar com ajuste de status e você não entrou. Então você pode também ter a Notice to Appear emitido aqui para você. Tá? Também negativas do processo no caso dessa regra aqui, que é o ajuste de status de haitianos, né, que estavam nesse programa aqui de refugiados. E tem também os programas na cara, né? Asilo para Nicarágua, Asilo, Nicarágua, Adjustment of the Central American Relief Act na cara e Credible Fear Cases. Então, se você tem agora uma referência para asilo, você teve lá a sua Credible Fear e foi mandado o seu caso para a corte, tem que emitir o NTA, esse é normal, qualquer governo faz isso mesmo, porque é normal. A terminação também do seu asilo ou terminação do seu status de withholding of removal or deportation. Withholding é aquela regra que você não é praticamente um asilo, mas você não pode ser deportado porque no seu país temos condições ali que você pode ser morto ou torturado. Então, você pode ter o withholding of removal, que é meio que um limbo, né? Então, não vai ter mais isso. Também tem regras do Family Unification, né? O projeto de unificação de famílias. Tem aqui também a questão de Credible Fear Determinations, né? Que quando você tem a entrevista do asilo e dá a Credible Fear Determination, aí você tem que aplicar perante a corte, então tem que emitir o NTA realmente. E aqui os casos de NACARA. Tá? Eu não vou falar muito de NACARA porque o brasileiro não entra nesse NACARA e eu não vou realmente gastar. Eu sei que quem está assistindo aqui, a maioria são brasileiros, tem muitos às vezes que são portugueses, angolanos, e são de Moçambique, Cabo Verde, mas a maioria aqui, grande maioria aqui, são brasileiros, então isso aí não vai se aplicar a vocês. Essa política não se aplica aos casos, a mudança de NTA, Related Procedures, quer dizer, não é em relação a procedimentos de emissão do NTA envolvendo DACA, tá? Então não se aplica ao DACA, tá? Aí nós temos aqui agora os casos de segurança nacional. Também eu não vou passar por isso, porque realmente são casos mais graves, né? Casos criminais, aqui tem um monte de Prioritize, Apprehension, Remove, Aliens, mentira, isso aqui não acontece, estão prendendo todo mundo, isso aqui é mentira. Aqui, ó, DHS prioritizes the apprehension and removal of aliens who pose a threat to public safety. Mentira, estão pegando todo mundo, a gente sabe disso. E aí os casos que envolvem crime conduta, a ISIS refere esses casos para o ICE e para outras agências do governo de Immigration Enforcement para tomar as atitudes normais, como por exemplo a emissão da NTA, investigação e a emissão da NTA. Então isso aqui é uma coisa comum, a gente não vai muito debater sobre casos criminais, tá? Se tiver crimes, realmente, você vai ter realmente o NTA emitido. Também tem o de fraude e misrepresentation. Então, engraçado que eles falam sempre assim, ó, para manter a integridade do sistema de imigração e endereçar condições de fraude, né? Quer dizer, lidar com a fraude. Mas o presidente tem 34 felony counts de fraude. Tudo bem, mas ele é presidente, deixa para lá. Então vamos passar aqui adiante. Aí nós temos aqui agora o Temporary Protected Status, então pessoas daqueles países que têm o status de proteção temporária. Tá? Também, quando acabar a regulamentação, tá? Eles também podem ter o NTA. Tá? Então, esses casos também podem receber, se o caso de TPS, no caso, for negado. Então, aqui, ou o re-registro, né? O registro de novo das pessoas, ou a retirada do TPS. Então, se ele não tem nenhum outro lawful immigration status, nenhum outro status imigratório, ou autorização para ficar no país, os oficiais vão seguir o procedimento e as regulações, os regulamentos aplicáveis quando requerido. Mas, tudo bem, isso aí também não é uma coisa que é o fim do mundo, já é de se esperar isso daí, tá? Então, infelizmente, não vai ter a priorização dos criminosos para deportação, vai ser emitido NTA para todo mundo, por isso que as cortes de imigração vão explodir de processos. Que esse povo que está no governo federal, eles sabem de falar retórica, mas nem sabem que eles estão, na verdade, ajudando os criminosos a terem um prazo de julgamento dos seus casos na corte de imigração mais longo.
Eu não estou ajudando ninguém com isso, mas eles são tão burros que eles não percebem isso. Mesmo tendo 2 governos já anteriores que fizeram o prosecutorial discretion. Mas eles não entendem isso, então, tudo bem. Vamos aqui agora ver o outro parágrafo, que são aliens not lawfully present in the United States or subject to other grounds of removability. Então, são pessoas que estão nos Estados Unidos, de forma não documentada, não tem permissão para estar nos Estados Unidos, tá? E aqui está dizendo que a USCIS vai emitir uma NTA quando a imigração emitir uma decisão não favorável em uma aplicação, um pedido de benefícios, e os alienígenas, não estiverem legalmente presentes nos Estados Unidos, tá? Ou seja, o alien não está aqui presente nos Estados Unidos de forma legal, então recebeu o caso foi negado, estava dando condição daquela pessoa ficar no país, e foi negado, então vai ser emitido o Notice to Appear, tá? E aqui nós temos situações especiais. Esse caso aqui é bem interessante porque são pessoas que estão naquela chamada lei dos 10 anos, por exemplo, né? Então, quem está aqui há mais de 10 anos, tem filhos nascidos nos Estados Unidos, ou tem parentes como os pais ou cônjuge que são residentes ou cidadãos americanos e querem aplicar para o Cancellation of Removal. Então, em situações limitadas, aí é limitada, né? A USCIS pode emitir uma Notice to Appear se aquele alien que é deportável, que é removível, se ele fizer o pedido de que a NTA seja emitida, para que ele possa buscar o status legal ou outra forma de defesa contra a deportação em caso de deportação, tá? Então isso aqui é a pessoa que está aqui com um caso, por exemplo, não é todo mundo que está aqui há 10 anos que deve fazer isso. Tá, você tem que ter mais de 10 anos, ter uma boa conduta moral aqui, não ter sido preso, não ter nada contra nada que desabone sua conduta, e ter realmente aquele parente qualificante, filhos, os pais ou cônjuge, que vão sofrer de forma incomum, tá? Não é somente sofrer o que vai sofrer, por exemplo, os filhos, se os pais forem deportados, os filhos vão sofrer, todos os filhos vão sofrer com isso, mas tem que ser um sofrimento diferente, tá? Então aqui a gente tem aqui algumas situações, né, que eles falam aqui no caso, principalmente, né, os casos de, como eu falei, né, que você vai aplicar para um benefício, então principalmente os casos de cancellation of removal. Nós temos também aqui, gente, beneficiários em alguns casos employment based. Então a imigração vai emitir uma Notice to Appear para um alien que é removable, que é removível, se esse beneficiário de uma petição de trabalho tiver decisão desfavorável, não estiver presente nos Estados Unidos de forma legal e se o beneficiário é o signatário de uma petição no Immigrant Worker I-129. O que quer dizer isso aqui? Você aplicou para mudar seu status para H1B, ou L1, ou E2, ou qualquer tipo de visto temporário, tá? E aí, ou pediu para renovar esses vistos, essas petições, esse período naquele status, né, a renovação, e foi negado o processo. Então, a imigração negou o formulário 129, eles vão também emitir o Notice to Appear já, se não tiver nenhum outro status que a pessoa tinha aqui. Então, você está como estudante, continuou indo para a escola e pediu para mudar para H1B ou para L1 ou outro tipo de status qualquer, não tem nenhum problema. Se também tiver sido negado durante a vigência do status de turista, também não vai ter esse problema. Mas se for negado e não tiver outro processo mantendo você aqui no país, dando condições de ficar no país, daí você pode ter a Notice to Appear emitida. Alguns casos de naturalização também, tá? Eles podem emitir o Notice to Appear se, no caso, você tiver aplicado para naturalização e as seguintes circunstâncias ocorrerem, né? Quando o aplicante é elegível para se naturalizar, mas também é deportável, de acordo com a seção 237 da Immigration Nationality Act. Exemplos incluem pessoas que foram condenadas por aggravated felonies, que são crimes mais graves, agravados, né? Antes de novembro 29 de 1990, ou aplicantes
condenados de ofensas deportáveis depois de ter obtido o green card. Não impede que você demonstre boa conduta moral, good moral character, tá? Ou de outra forma qualquer seja inelegível para naturalização. Ou se for determinado que o aplicante era inadmissível no momento do ajuste ou admissão nos Estados Unidos, e então deportável de acordo com a seção INA 237, e não é elegível para naturalização de acordo com a seção INA 318. Tá? A não ser que a USCIS exerça prosecutorial discretion. Essa é boa. Prosecutorial discretion nesse governo atual. Vai esperar. A NTA deve ser emitida nessas duas circunstâncias de acordo com a política da USCIS. Beleza, aqui eles falam um pouquinho de prosecutorial discretion. Em geral, prosecutorial discretion é a autoridade que uma agência tem a agência que está na obrigação de fazer o enforcement, fazer valer as leis de imigração, decidir não fazer valer essas leis de imigração contra alguém. Então isso quer dizer o prosecutorial discretion. O exercício de prosecutorial discretion pode significar que a USCIS decida que não vai realmente exercer o escopo total de sua autoridade permitida pela INA, que é a Immigration Nationality Act, e isso inclui a emissão do NTA. Prosecutorial discretion para não emitir o NTA para um particular alienígena pode ser exercido na base de cada caso, né? Por um oficial da imigração, um oficial de asilo ou alguns adjudicadores em situações similares. Isso depois de uma consulta com o SISO, que é o Supervisory Immigration Services Officer. Tá? O Supervisory Asylum Officer, que é o SAO, ou um outro supervisor de um componente mais alto, né, de mais hierarquia, tal, que iniciou ou vai iniciar a ação de enforcement. Aqui está dizendo que o exercício da prosecutorial discretion em não emitir o NTA deve apenas ser exercido em muito limitadas e muito compelling instances. Assim, casos assim muito graves, num caso a caso, depois de considerando todas as guias da USCIS e do Departamento de Homeland Security, as prioridades do Departamento de Homeland Security, os fatos individuais do indivíduo, os fatos apresentados pelo indivíduo, né? E também qualquer interesse do DHS, como por exemplo, se tem algum caso em federal court, que está ainda, né, eles estão, por exemplo, processando alguém criminalmente, aquela pessoa vai ser testemunha, coisas como isso assim. E geralmente esses casos aqui, realmente eles entendem o que eles iam fazer isso aí, mas aqui está dizendo já que não vai ter prosecutorial discretion, a não ser em casos muito especiais, para a imigração não emitir o notice to appear. Tá? Tracking prosecutorial discretion, quer dizer, vamos rastrear então o prosecutorial discretion. Eu não vou perder meu tempo com isso aqui realmente, porque eu sei que aqui não vai dar em nada e eu não confio realmente nos dados que eles irão publicar. Tá? Então, isso aqui quer dizer o seguinte, gente. Vamos aqui voltar agora e vamos fazer vamos arrematar esse tema aqui então, né? Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que se você tem qualquer petição, como de A129, que pediu para ser aprovado, e aí no caso foi negado, se não tinha outro status, e muitas vezes também no 485, se for negado, e no 539 também se for negado. Então, nesses casos, se a petição que você estava aplicando foi negada, a imigração pode e deve, no caso, emitir o notice to appear. Ou seja, a Corte de Imigração vai explodir todo o processo. Tá? Eles vão colocar muito mais processos na corte e isso vai gerar o quê? Mais casos na corte, mais tempo de processamento dos casos que estão na corte hoje. Então hoje nós temos 3,7 milhões de casos nas cortes de imigração para 700 e poucos juízes. Era 735, parece que o cara demitiu lá uns 20, aí ficou 715, não sei. 700 e poucos juízes, então se você quiser fazer a conta vai dar mais de 5 mil processos por juiz. Tá? E isso aí, se não entrar mais nada,
Mas com isso aí vai entrar muito mais casos. Então o primeiro governo Trump foi o mais de se responsabilizar por ter tido tantos casos na Corte de Imigração, porque todo mundo era NTA, na época ele estava aqui como presidente do primeiro termo. E agora voltou. Então o governo Biden parou de fazer isso. Só mandava para a corte, caso de 751, que tinha que mandar mesmo, e outros assim, mais raros, tal, de asilo tem que ir também. Mas casos de pessoas que não cometeram crime, para que entrar com os casos na corte, se depois o próprio governo disse para a corte dar baixa nesses processos, com o advogado do governo, dar baixa no processo, dismiss, ou termination, ou administrative closure, quando a pessoa não tinha recordes criminais. Então, se você não tem recorde criminal, ele não ia nem começar o caso de NTA com você, mesmo que tivesse o caso negado, porque você não era prioridade para a deportação. Prioridade eram os criminosos. Essa agora ficou claro que essa prioridade não existe mais. Então, todo mundo agora está passivo de receber o Notice to Appear e ser colocado em deportação. Tá? Mesmo que você não tenha nenhum crime, basta que você tenha o seu caso negado. Então, gente, procurem realmente, agora mais do que nunca, saber com quem vocês se consultam, tá? Tem muita gente aí vendendo asilo, né? Você for ali na Flórida, por ali Central Florida, Orlando, naquela área lá, também um pouquinho no sul, também na parte de Boston, tem muita gente vendendo asilo para quem está indocumentado. O asilo está levando muito menos tempo agora para chegar e emitir esse Notice to Appear. Então você vai estar querendo aplicar para o asilo e provavelmente antes de receber a permissão de trabalho, você já vai estar entrando na Corte de Imigração com sua primeira audiência. Tá? Então, gente, não se coloquem em problema. Não se consultem com essas empresas que estão vendendo aí asilo, fazendo asilo para você, você quer permissão de trabalho, social e driver. Carteira de motorista depende de vários fatores, e muitos estados dão carteira de motorista sem nem precisar fazer nada disso. E a autorização de trabalho e também essa questão da Social Security depende de ter uma permissão de trabalho válida, mas não no caso que você vai se colocar em deportação. Então pensem nisso, porque esses casos de asilo mentirosos que estão fazendo aí, essas empresas de consultores, não são uma opção boa para você nesse momento, porque você vai estar gastando esse dinheiro com eles, que estão tomando seu dinheiro de forma descarada, não querem nem saber de você, não vão lhe informar o que a gente está informando aqui, mas depois que você entrar com asilo, então, o caso for selecionado para asilo imediatamente para a entrevista de asilo, você vai ver então que eles estão levando menos tempo agora e seu caso vai acabar indo para a corte mais rápido. Então, se você não tem um caso forte de asilo, não entre com asilo. Se você não tem um caso de asilo que você pode provar realmente e que é verdadeiro, que os fatos são verídicos, não entre com asilo, porque é o asilo frivolous asylum, é aquele asilo mentiroso, que você inventou lá as fatos e tal, e nunca nada aconteceu com você. Então, procure ficar longe disso, porque gera uma inadmissibilidade muito difícil de você passar por cima no futuro, tá? Então, procurem mais do que nunca agora saber onde vocês estão pisando. Quer saber as formas de se legalizar? Fale com um advogado licenciado nos Estados Unidos. Se não gostar da explicação, procure outro, e mais outro, procure 2, 3. E se gostar da explicação, ficar muito bom para ser verdade, converse com mais 2 ou 3, sei lá, para você ver se aquilo ali realmente procede. Daí, daqueles 3, 4 que você consultou, escolhe com quem você quer fazer o processo. Tá? Mas não você ir lá, no primeira pessoa que aparece lá, já ir logo de cara e tá ali fazendo, nem é advogado que fala com você, não, vamos fazer aqui tal. Gente, esses vendedores ganham comissão por cada processo que eles fecham. Eles não ganham só salário, eles ganham comissão. Eles vão dar as melhores informações para você, fechar o processo com eles e depois você vai cair no problema. Vai procurar eles depois para você ver se você vai achar ninguém lá para falar. Não vai. Então tenham cuidado, que realmente a situação está séria no país hoje, não está fácil você se colocar em deportação, não tem prosecutório discretion para tirar o caso da corte, tá? Seu caso vai até o final. A boa notícia, que eu falo sempre para as pessoas aqui, é que eu entendo que os casos de imigração não vão ser completados em 1 ano, 2 anos. Não tem como os casos de deportação. Eles têm gente marcando audiência já para 2029, até 2030. Trump já vai ter saído há muito tempo e vai ter aqueles casos da corte ainda tendo audiência. Então, procure realmente obedecer à corte, se tiver corte,
Tá? Nunca deixe de comparecer à audiência da corte, por pior que seja a sua situação, não queira mais um grau de inadmissibilidade, mais um motivo de inadmissibilidade, que é não ter comparecido na corte. Mas compareça às cortes, contrate um advogado que você confie para lidar com a corte com você, representando você. E a gente também está lembrando a vocês que não precisa ser um advogado local mais, você pode pegar um advogado em qualquer estado americano, porque as cortes são normalmente por WebEx, então o advogado pode fazer a corte do lugar, do escritório dele ou dela, não importando se você está naquele mesmo estado ou não, mas o melhor é você fazer com quem você confie, com quem você gosta, com quem você tem deu aquele clique inicial, né, quando você conversou. Porque realmente, gente, essas empresas que estão aí fazendo asilo para todo mundo, né, que está aí no Instagram, aí gastando uma grana com o Instagram, eles só vão colocar você em problema. Tá? Tome cuidado, o momento não é de brincar. Tá? Nunca foi de brincar, mas agora está pior ainda. Então procure pelo menos não ter essa surpresa muito desagradável de entrar pensando em pegar social, drive e work permit e acabar sendo colocado em deportação antes da hora. Tá? Ou at all. Tá? Então fica aqui a dica para vocês. Tome cuidado realmente e sigam o nosso canal para estarem sempre informados sobre notícias de última hora. A gente vai sempre estar informando aqui. E essa semana tem live de novo. E vamos juntos aí, pessoal, lutar contra esse sistema podre que temos aqui agora nos Estados Unidos e que está querendo deportar pessoas que não cometeram nenhum crime, que não fizeram nada errado com ninguém aqui, a não ser estar aqui documentado, que é um misdemeanor, se você veio pela fronteira, e não é nem crime se você veio e deu um overstay. Mas eles querem criminalizar tudo isso e a gente está aqui para brigar e defender os seus direitos nessa situação. Procure subscrever nosso canal, aperte o sininho para ser notificado. Nós vamos fazer um monte de live relâmpago, tá? Sem informar. Quando tiver um horário disponível aqui ali, eu vou puxar lá o celular e começar uma live falando sobre algum tópico quente aí para a gente conversar. E é bom você estar sabendo para ser notificado quando subir um vídeo novo, quando for fazer uma live. Então, você consegue assinando o nosso Instagram, subscrevendo nosso canal no Instagram e no YouTube. Tá, gente? É isso aí, ficamos por aqui agora. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Tchau, gente.